Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Figueira. Hoje eu vou dar as 5 dicas, né, sobre os 5 erros de todo o currículo. Durante a minha vida acadêmica, eu recebi vários pedidos para poder melhorar o currículo das pessoas. Em Nova York, eu trabalhei como diretor de residente durante 2 anos e nesse período nós tínhamos que contratar muitas pessoas, muitos assistentes. Então, foi um período muito bacana porque eu desenvolvi essa habilidade do recrutamento e seleção. E a gente entrevistava muitas pessoas e tínhamos que analisar vários currículos. Então, eu tive todo um treinamento, né, em RH e também na faculdade a minha ênfase no curso de administração foi recursos humanos. E é uma coisa que eu assim adoro. Então, avaliar um currículo é realmente uma arte. E fazer o currículo ainda mais. Eu percebo que, de modo geral, as pessoas que me procuram muitas vezes não têm uma noção do que colocar. Então, eu identifiquei 5 erros que praticamente todo mundo comete ao escrever um currículo. E é uma coisa que eu mesmo, na época da faculdade, tive dificuldade, fui buscar ajuda de uma profissional. Lá na minha faculdade existia um departamento só para isso, para ajudar os alunos, né, a encontrarem emprego. Então, existia um departamento de recursos humanos dentro da faculdade para ajudar você a encontrar um emprego. Olha que bacana. Então, eu ia lá nesse departamento, assim, continuamente para poder melhorar sempre meu currículo e buscar novas dicas. Então, vamos a elas. O primeiro grande erro que a maioria das pessoas comete ao escrever o próprio currículo é fazer um currículo genérico e entregar para todo mundo. A pessoa faz aquele basicão e envia para vários lugares. Só que esses vários lugares possuem posições, né, diferentes. Então, numa empresa você tem uma vaga para ser auxiliar administrativo, por exemplo. Numa outra empresa você tem uma vaga para ser vendedor. Então, esse é o maior erro. Por favor, não cometa esse erro, tá? Quem atira para todo lado não acerta alvo nenhum. Quem atira para todo lado não acerta alvo nenhum. Eu sei que, principalmente nesse momento que vivemos no Brasil, é muito complicado a questão do emprego. Eu sei que é difícil, mas o melhor que você pode fazer é focar, é se descobrir para entender aquilo que você quer, né? Então, quem quer tudo não quer nada. Então, foque, né? Se descubra, pense naquilo que você quer fazer e procure sempre a mesma vaga. Se você quer trabalhar com vendas, então você só tem que mandar o seu currículo com esse perfil de vendas, né? Então, esse é o primeiro erro que todo mundo comete. Por quê? Você faz um currículo com algumas características e sendo direcionado para vendas, por exemplo, quem vai ler aquele teu currículo para uma outra vaga, né, não vai entender nada, porque as características de um vendedor são diferentes das características de um auxiliar administrativo. Aí você pode pensar, poxa, mas vai que eles veem meu currículo e gostam. Então, a probabilidade disso acontecer, olha, é muito baixa. Tá? Então, como sugestão, é melhor que você foque as suas atenções naquilo que você quer de verdade. Tá? O segundo grande erro é colocar o conteúdo de forma desorganizada. Né? Então, eu peguei aqui o currículo que eu fiz para o meu primo e o currículo dele estava muito grande, né? Tinha mais de 2 páginas. Geralmente a gente pede uma página, porque em uma página é suficiente para você analisar se a pessoa é boa ou não, o que ela fez, o que ela não fez. E quem está analisando o seu currículo não tem tempo nenhum. São vários currículos e a pessoa está ali. Né? Hoje em dia tem
sistemas online, que fica muito mais fácil. Então, seja objetivo, né? E organize o seu conteúdo. O que é organizar o conteúdo? É você colocar o que é mais importante primeiro. Então, tem pessoas que não entendem isso. Então, elas vão colocar o que é mais importante lá no final. Então, é que nem um livro, né? As primeiras páginas ou a primeira página é a mais importante. Então, você só tem uma única página para poder mostrar praticamente o que você fez durante a vida toda, né? Então, é preciso que você saiba organizar, ressaltando aquilo que é mais relevante primeiro. E depois você coloque, né, uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar a experiência de liderança primeiro, né? E depois você vai colocando, né, o que você precisa ressaltar mais para esse cargo específico. E é muito simples, é você analisar o que estão pedindo, né, o que as empresas querem, e você fazer o seu currículo de uma forma a se adaptar a essa necessidade. Então, quem pegar o seu currículo vai entender que aquilo que você está colocando no papel é justamente aquilo que a empresa precisa, porque você observou o que está sendo pedido lá na vaga. Então, é uma maneira simples de você organizar seu conteúdo em uma página. Tá? O terceiro erro é deixar de ressaltar as principais habilidades do mercado. Quais são as principais habilidades do mercado? Que praticamente todas as vagas elas vão buscar isso, porque essas são as necessidades do nosso tempo. Tá? Então, trabalhar com pessoas é fundamental. Você tem que ressaltar isso no seu currículo. Você tem que mostrar se você trabalhou, mesmo que de maneira informal, se você ajudou alguém na igreja, se você fez algum projeto voluntário, as pessoas deixam de colocar isso. Mas isso é uma experiência. Isso é uma experiência de liderança. Ah, Felipe, mas eu nunca trabalhei antes. Não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que, assim como meu primo, você já fez muitas coisas que você não se deu conta. Então, esse meu primo, ele fundou um restaurante japonês. E no currículo que ele me mandou, ele não tinha colocado isso. Ele pensou que isso não era importante. Tudo que a gente faz na vida é importante. Então, é preciso que você identifique. Eu vou te dar uma dica, tá? Trabalhar com pessoas, trabalhar sob pressão e proatividade, liderança. Essas são as principais características que as empresas buscam em um funcionário. Então, tudo que você for colocar no seu currículo, você tem que dizer, tem que mostrar que você sabe trabalhar sob pressão, porque você liderou em um projeto social, ou na sua família, ou na sua igreja, um grupo de pessoas, tá? E você soube lidar com a pressão. Porque quem está te contratando não está te contratando pelos seus belos olhos azuis, não. A pessoa está te contratando porque você sabe resolver problemas. Não importa se você é um aluno excelente, tá? Se você tem um conhecimento assim, estudou em Harvard, na melhor universidade, você tem que demonstrar se você tem habilidades práticas, se você sabe liderar pessoas, influenciar pessoas, se você sabe lidar com dinheiro, se você sabe lidar com pressão. Ah, na minha igreja eu fui o tesoureiro, sabe? Você tem que mostrar, ou então no projeto social eu ajudei e coordenei 20 pessoas no projeto X. Então, é importante que você demonstre isso no seu currículo. E, acima de tudo, a proatividade. Né? O que você começou? Eu fundei um grupo que ajuda X pessoas a fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu fiz trabalho voluntário. Trabalho voluntário é muito importante, é uma coisa que, infelizmente, no Brasil a gente ainda não trabalha, né, de maneira mais forte, mas é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Lá fora
as empresas quando contratam levam em conta, né, essa questão, porque mostra que você é uma pessoa proativa, que você quer compartilhar. Então, e uma empresa é isso, você vai compartilhar experiências. Você sabe que quando eu fui aceito lá na Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, a diretora executiva, ela me confidenciou que existiam muitas pessoas mais qualificadas do que eu, com maior experiência, mas eu fui o escolhido porque eu jogava basquete. Você sabia disso? Então, ela disse isso, né? Ela me contratou porque eu sabia trabalhar em grupo, né? E realmente, depois que eu fui contratado, essa organização ela teve mais de 500 membros. Por quê? Porque eu sabia trabalhar em grupo. Então, isso é muito importante. Saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com pessoas, liderança, proatividade e saber lidar com pressão, lidar com dinheiro. Tá bom? Depois disso, nós vamos ao quarto erro. A maioria das pessoas não sabe se vender, tá? Não é se vender no sentido pejorativo, não, tá? Que você está imaginando aí. Mas saber se vender é se colocar no papel as suas habilidades, as suas características, de uma forma que seja positiva. Muitas vezes, assim como meu primo, né, ele. Olha o que ele fez. Ele fundou, cara, uma mini. Claro que é de maneira informal, mas ele começou um negócio em que ele recebia os turistas e mostrava a cidade do Rio de Janeiro para esses turistas. Então, isso foi muito bacana. E uma experiência que ele esqueceu praticamente. Ele fundou esse restaurante japonês que hoje no Rio de Janeiro, né, é conhecido, que é o Sushi Rão. Então, ele começou isso tudo, só que ele não estava percebendo o que ele já tinha feito na vida. Isso acontece com muitas pessoas. Então, você tem que começar a se ver de maneira positiva, né? E colocar no papel essas experiências positivas que você teve nessas áreas que eu acabei de te falar. E o quinto erro que eu observo, pelo menos particularmente, que as pessoas fazem é colocar foto em currículo. Eu não gosto disso. Lá nos Estados Unidos, eles não colocam foto em currículo, porque isso praticamente prejudica, né, e influencia na contratação. Então, eu posso olhar uma foto e não ir com a cara da pessoa, né? Ou então, essa pessoa é bonitinha. Mas vai ser aquela bonitinha ordinária, né? Tem cara de que não sabe nada, ou tem cara de que sabe muito, ou tem cara de nerd, ou tem cara. Então, eu prefiro deixar o currículo sem foto, para que a pessoa observe somente no papel aquilo que você tem para vender, né? Que são as suas habilidades, né? Que são as suas paixões, aquilo que você fez, como você pode contribuir para aquela empresa. Porque quando você bota uma foto, você descaracteriza isso tudo. Eu tenho um amigo que ele é palestino, né? E é muito engraçado porque o nome dele é Rashid, né? Rashid. E aí, o pessoal lá fora sempre chamava ele para as entrevistas pensando que ele era negro, né? Porque esse nome lá nos Estados Unidos é um nome geralmente atribuído a pessoas negras. E aí, quando ele chegava nessa entrevista, ele tem cara de árabe. E aí todo mundo fala, poxa, é você? Então, quer dizer, já existe um preconceito em cima do próprio nome das pessoas. Agora, você imagine com foto. E aí eu te pergunto, esse meu amigo, se ele tivesse colocado uma foto no currículo, será que ele seria chamado por essas empresas? Então, muita atenção a esses pontos, né, que eu falei. Primeiro, o currículo genérico demais. Depois, a organização do conteúdo. Depois, evidenciar, né, o trabalho coletivo, o trabalho com pessoas, a liderança, a proatividade e o trabalho sob pressão. O quarto ponto, saber se vender sem se menosprezar.
colocando aquilo que você faz de melhor. E o quinto ponto, deixar a foto de lado. Escreva, coloque no papel aquilo que você quer passar. Quem está lendo o seu currículo deve ser inteligente o suficiente para analisar se você tem experiência, se você pode contribuir para aquela empresa ou não, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe esse vídeo. Passe para outras pessoas que estão com dificuldade na análise e na confecção dos seus currículos, tá bom? A gente se vê por aí. Um super abraço.